31 em diante. Aleluia. Que Deus abençoe a vida do pastor Marcelo, da sua esposa, de sua família, e que este trabalho seja cada dia mais abençoado. Aleluia. Romanos 8, do 31 em diante, diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Queridos, quando Jesus começou o seu ministério terreno, aleluia, ele escolheu para ele, dentre os seguidores dele, 12 homens, da qual Jesus chamou de apóstolos. E estes homens foram homens que estiveram intimamente ligados ao ministério de Cristo. Infelizmente, um destes homens, chamado Judas Iscariotes, ele foi aquele que Satanás usou para trair o mestre e o entregá-lo àqueles que queriam matá-lo. Aleluia. Por causa disso, foi pago um alto preço por aquele que traiu Jesus, onde o próprio inimigo entrou em sua mente, de forma que ele tirou sua própria vida. A partir deste momento, irmãos, existia de certa forma para a igreja naquele tempo outra vaga, digamos assim, para um apóstolo, porque Jesus havia escolhido 12. Os homens, aleluia, em uma certa reunião, eles, sem o entendimento do que Deus queria fazer, consagraram um homem chamado Matias para ocupar essa vaga de apóstolo. Mas o que acontece é que o homem ele pode ver de uma certa forma, mas Deus ele vê de outra forma. E esse obreiro chamado Matias nunca mais apareceu em nenhum outro versículo da Bíblia Sagrada. Aleluia. Antes disso, o próprio Jesus encontrou um homem que perseguia a igreja, aleluia, no caminho de Damasco, e ali encontrou de forma gloriosa, aleluia, de forma que aquele homem chamado de Saulo, ele passou depois a se autodenominar Paulo, porque ele tinha sido transformado em algo novo. Aquele homem havia sido convertido pela presença do próprio Jesus Cristo, de uma forma milagrosa. Este homem, depois de suas cartas, ele se declara apóstolo por Jesus Cristo, não segundo os homens, porque não foram os homens que escolheram ele, mas foi o próprio Jesus quem o chamou para a obra dele. Aleluia, uma obra redentora, aleluia, da qual ele pregava uma mensagem de arrependimento e do evangelho de Jesus para os pecadores. Ele foi um homem notório porque, enquanto a igreja se detentia a pregar muito para os judeus, aquele homem ele saiu em missões pela Ásia e por várias outras localidades para pregar aos povos que eles chamavam de gentios.
Ou seja, aqueles povos que tinham uma cultura pagã, aqueles povos que não conheciam ainda o Pai Celestial, que tinham outros deuses, da quais eles idolatravam, que tinham, aleluia, costumes de adultério, de fornicação, aleluia, costumes de sacrifício humano em seus rituais. E Paulo foi, aleluia, pregar em muitas dessas localidades. Nós começamos a entender que naquele tempo, aleluia, havia o império que era o império forte da época. Este império se chamava Império Romano. Da mesma forma que hoje nós temos grandes nações que governam o mundo com seu poder capitalista, com seu idioma e tudo mais. Naquela época, o Império Romano era o império que detentia o poder sobre os povos, aleluia. E Paulo sai a pregar com o título que ele havia recebido por este império de cidadão romano. E ele vai pregando, e vai plantando igrejas, e vai levando o ministério, aleluia, da qual Jesus havia chamado ele. E além disso, irmãos, é necessário entender que o chamamento de Paulo foi algo sobrenatural. Porque lá em Gálatas ele escreve para nós que ele havia sido escolhido desde o ventre. Ou seja, Jesus já tinha projetado a história de Paulo muito antes dele se encontrar com o próprio mestre. Aleluia! Foi algo divino, foi algo sobrenatural, foi algo que Deus entregou para a vida dele. E ali, irmãos, como ele andava por muitos lugares, ele plantou uma igreja dentro do Império Romano. Essa igreja era a igreja de Roma, digamos assim, escrevendo uma carta para essa igreja, da qual Paulo, ele escrevia por vários pontos. A gente chega neste texto que eu acabei de ler, aleluia, em que Paulo vai ressaltar um cântico de vitória, um cântico de glorificação, digamos assim, onde ele vai colocar Deus no pedestal da qual Deus deveria estar pelos homens, um local de glorificação pelos homens, aleluia. E sabe o que ele vai dizer? Falando aos irmãos daquela igreja, falando aos irmãos que ali estavam, que eles tinham um Deus que era por eles. Sabe o que isso quer dizer? Paulo estava querendo dizer, olha, vocês não estão sós, tem alguém que peleja por vocês. Aleluia. Paulo queria dizer, vocês não estão aí à toa não. Olha, tem alguém com vocês. Ele está pelejando por vocês. Ele está pelejando por nós. Aí Paulo se coloca e ele vai dizer assim, olha, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz uma pergunta, aleluia, da qual todos nós já sabemos a resposta. Aquele a qual Deus segura, aquele a qual Deus guarda, aquele a qual Deus protege, ninguém pode contra ele. Aquele a qual Deus tem como filho, aquele a qual Deus tem como servo, ninguém pode contra ele. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Nós sabemos que o mundo vive uma dinâmica espiritual de batalha entre a luz e as trevas. Quando você está guardado debaixo das asas do Altíssimo, as trevas não têm poder sobre você. Aleluia! As trevas não têm poder sobre aqueles que se declararam e que confessam a Jesus como Salvador e seguem, aleluia, as ordenanças da qual Ele dá para ele. Aquele crente, aleluia, que foge do pecado, que vive em oração, que se entrega de fato a Deus, o diabo não pode com ele. Aleluia, não é porque ele é forte não, é porque ele tem um que peleja por ele. Não é porque ele é muito grande, é porque ele tem um que peleja por ele. Não é porque ele é uma pessoa diferente, uma pessoa exaltada, é porque ele tem um que peleja por ele. Não é o servo que é grande, mas é o Senhor que é grande. Aleluia, não é o servo que é grande, mas é o Senhor que é grande. Não é o servo que tem poder, é o Senhor que tem poder. É por isso, aleluia, que todas as causas da minha vida que eu não posso resolver,
Aleluia! Quando eu não posso fazer, está nas mãos